essa pergunta que veio, ela é uma pergunta que eu acredito que vai fazer sentido para todo mundo. O que é possível, né, de se fazer para aumentar faturamento? Alguém tem interesse nisso, por favor? Assim, ó, levantadinhas de mãos por aí. Alguém? Alguém quer, né? Gente, o que é possível de ser feito para aumento de faturamento? Opa, demais a Estefânia. Eu acho que assim, falando de aumento de faturamento, a gente sempre quer, eu posso ter uma meta, eu às vezes atinjo aquela meta e eu vou querer mais se eu tenho como um dos meus valores crescimento, vocês concordam? Que partir, né, a Rose lá, partir para o crescimento da coisa vai fazer parte. Então, o que eu vou falar especificamente? Nós temos N assuntos que englobam o aumento de faturamento de uma nutricionista materno-infantil. E aí eu posso falar especificamente de novembro e dezembro, só que antes de falar disso, eu tenho um ponto que é importantíssimo. Eu falo disso lá no Mastermind Aurora com as meninas constantemente. Eu até apelidei de uma estratégia que é o que eu chamo lá de estratégia arroz com feijão. Por que arroz com feijão? Por que arroz com feijão, essa estratégia? Porque é a estratégia que faça chuva ou faça sol, que seja dias de semana ou de final de semana, eu vou estar em contato. Arroz e feijão é típico na nossa cultura, correto? Sim, a maior parte dos dias nós vamos ter arroz e feijão nos nossos pratos, aqui no Brasil. A não ser que você me escute de Portugal, que nós temos algumas alunas portuguesas e também de outros lugares. Mas se você aqui do Brasil me escuta agora, arroz e feijão está no meu prato todos os dias, praticamente. Tem um dia ou outro que ele nem tá? Tem, mas eu pegar 30, 31 dias do mês, ele apareceu uns 22 no mínimo, né, gente? No mínimo, mínimo, mínimo. Normal. Então, a estratégia arroz com feijão é aquilo que eu não posso deixar de fazer. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem mania e costume de querer olhar e falar assim: qual é o hack do momento? Qual é a nova grande estratégia Master Blaster High lá, blá, 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 de agora? E a gente esquece de fazer o arroz com feijão. Então, não adianta querer olhar uma estratégia específica de mês, querer encontrar um negócio que vai fazer, sabe, o pão da virada se você não fizer o seu arroz com feijão. E o arroz com feijão pode mudar um pouco de uma para outra, dependendo dos contextos, mas o que é o nosso arroz com feijão aqui da formação em coaching nutricional infantil? Primeiro, chegou paciente até mim, eu vou oferecer programa de acompanhamento. Não faz sentido não oferecer. Porque eu quero uma consulta de, nós temos gente cobrando desde 150 até 500, 700 reais, o que era para ser essa uma entrada de faturamento, uma entrada de consulta vai virar uma entrada de acompanhamento. Um programa de 3, 5, 10 encontros. Isso por si só aumenta o faturamento. Então, não deixem de fazer isso. Eu ainda converso com alunas que às vezes não oferecem por medo. Nós temos todo um aparato aqui para poder ajudá-las. Tem dentro da formação um bloco para falar de programa nutricional. Nós temos, né, programas construídos lá dentro para vocês também. Programa sobre seletividade, programa sobre autismo. É só ir na lupa de busca e digitar lá, programa nutricional, programa de acompanhamento, ou digita só programa que vão sair todas as aulas. E se tiver com alguma dúvida e com alguma dificuldade de fechar, levante a mão no nosso grupo, tá? Não deixem de fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. Arroz com feijão. Vender programas de acompanhamento. Tá bom, Carol, mas se o paciente chega, eu consigo vender. E um passo antes? Como fazer esses pacientes chegarem cada vez mais? Uma coisa que eu vejo que às vezes vocês fecham os olhos, vocês querem fazer. A pergunta que mais vem depois de faturamento é sobre posicionamento de rede social, né? Como que eu faço para atrair mais a galera pela rede social, pelo Instagram, isso, aquilo? E assim, eu ganhei nesses últimos anos uma visão muito grande de outras nutricionistas atrás de mim. Vou explicar isso. Antes era eu, Carol, né?
do meu trabalho ali como nutricionista, construo o curso, começo também a conversar com as novas alunas, isso vai me trazendo um pouco mais de informações para eu entender no contexto, e pensando junto, afinando estratégia, levo essas novidades para dentro do curso, e eu comecei em algum momento aí dessa jornada a fazer as mentorias de nutricionistas e depois o Mastermind de Aurora. O que me permitiu ver individualmente a fundo vários negócios de nutricionistas, desde os que estão em clínicas, que estão em consultório presencial, consultório online, atendimento domiciliar, as que estão em escolinha de educação alimentar e nutricional. Então, eu tenho o histórico de muita gente atrás de mim. E eu vou dizer que eu não vejo nada mais potente até então do que boas parcerias. Uma boa parceria demora tempo, às vezes, para ser estabelecida. E aí, porque um parceiro de saída não é um parceiro tão bom, o que a gente faz às vezes? Fecha os olhos para isso. Eu gosto de pensar no relacionamento. Quem aqui é casada? Que tá de câmera aberta, por favor, levante a mão. Temos uma boa parte. Quem não é casada, mas namora? Sim. E temos as solteiras. Ok. Independentemente do caso, vocês concordam comigo que, ó, por que eu fui falando de casada, namora e solteira? Porque a gente não sai na rua, encontra uma pessoa, um parceiro ou uma parceira e fala assim, vamos casar hoje, agora. Não sei que o povo esteja em Las Vegas, né? Mas assim, não rola, não é assim, sabe? Tem tempo de relacionamento. E a mesma coisa, beleza, para eu conseguir chegar lá no marido, né, na esposa, eu passo pela parte de ter me relacionado, de ter namorado. E antes disso, de eu ter visto e conhecido muitas pessoas até decidir por namorar alguma delas. Relacionamento com parceiro é assim. Talvez você encontre um bom parceiro de saída que seja maravilhoso, igual eu e o Rodrigo. Nossa, namoramos desde sempre. Conheci o Rodrigo, eu tinha 13 para 14 anos. Não. Mas isso não é o comum. Como é que eu falei para vocês? A mãe precisa rebolar, não é? Foi embora, vocês ó, já se acalmaram, mas talvez vocês tenham escutado uma gritaria. Ai, ai, mas vamos lá. Então é isso, sabe? Um bom parceiro, gente, ele é importante para fazer um fluxo de pessoas chegarem até mim. E para isso vocês têm que aumentar a quantidade de pessoas que vocês vão se relacionar para serem potenciais parceiros. Então, eu sei que bastante gente aqui já entende sobre funil de Instagram, né? Quanto mais pessoas chegando para me conhecer, mais pessoas convertendo. É a mesma coisa de parceiros. Quanto mais parceiros eu me relaciono, maior a probabilidade de sair um muito bom. E isso é bem potente, isso às vezes representa 40% do faturamento de algumas nutricionistas. Só a parceria, tá? Então tá. Tudo veio por conta da pergunta de o que fazer em novembro e dezembro. Então, fazer bem o seu feijão com arroz. Eu trouxe aqui que parceria é um dos que eu vejo que são os melhores, mas acho importante trazer essa informação. O que acontece? Para algumas pessoas, principalmente para quem já está atuando, vocês já têm informações do que para vocês é o que é o melhor. Eu tenho uma Aurora em específico que para ela é Instagram. Se ela ficar sem aparecer no Instagram esse mês que vem a agenda dela tá às moscas. Mas é uma dentre todas. Então, para ela, o arroz e feijão dela, qual é que é? É aparecer no Instagram. Então, por exemplo, Thaís, que já tem mais tempo aí, né, de trabalho, Pri, enfim, quem já tá há mais tempo, olha os seus números, de onde está vindo a maior parte da galera? Coloca energia no que está dando certo. Vai construindo outras coisas, beleza, mas energia lá no que está dando certo. Ok. Mas falando especificamente, tem alguma estratégia, Carol, legal para a gente fazer nesses meses? Bem, o mês de novembro é um mês conhecido como Black Friday, né? Que cada vez mais está antes chegando. Então, tem gente que está fazendo ofertas relacionadas a esse tema desde outubro. Carol, como que trabalha Black dentro do trabalho da nutricionista? Gente, aqui é muito delicado. Para quem trabalha só com consulta, por exemplo, não dá para entrar nessa pegada de Black e tem o lance de posicionamento, né?
quando que vai dar para eu trabalhar Black? Eu tenho um curso, eu tenho algum material que eu vendo, eu tenho algum combo que eu vou produzir, isso dá para ir, mas eu vou colocar aqui o que eu acredito que nesse momento vai fazer mais diferença para vocês. Sabe por quê? Ó, 12, é dia 12 do 11. Eu, por exemplo, estou rodando uma Black, inclusive, para formação em coaching nutricional infantil. Mas eu comecei a preparar isso lá em outubro. Eu percebo que a gente tem, mais no começo da profissão, uma ânsia de tipo, o que eu vou fazer esse mês? Essa visão muito curta aqui, ó, do que eu vou fazer só esse mês, só esse mês, só esse mês, só esse mês, não me dá a possibilidade de crescer. E quando a gente está no ninho do rato, né, ali, aquele negócio meio um mês engolindo o outro, um mês engolindo o outro, é assim que a gente trabalha. Só que uma hora você tem que olhar e tem que falar, eu vou fazer diferente agora. Então, o meu convite aqui é que para vocês façam diferente. Em vez de ficar pensando só esse mês aqui, vou rodar uma Black porque é mês de Black, blá, 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 porque é esse mês, vamos estruturar uma boa campanha de Natal, de pré-férias, porque essas duas coisas podem fazer muita diferença. Você fazer um bom planejamento estruturado no calendário do que você vai fazer dia após dia e trazer essa estratégia também de planejamento, né, para Natal e férias. O que vocês vão fazer em janeiro? Quando a galera tá toda pensando só em levar as crianças para passear. Entende? Então, esses são os pontos que eu acredito que fazem a diferença agora. E dentro disso do fazer a diferença, eu vejo que estruturar a parte de Natal, eu já diria para vocês têm nas mãos, a Ars pode até reenviar lá no grupo o calendário do Advento, que é o calendário nutritivo, que eu já liberei em outros anos. Você fazer um grupo do calendário do Advento, e dentro desse grupo, semanalmente, a cada 5 dias, falar dos seus serviços, abrir uma oferta lá dentro especial para os seus serviços, abrir uma conversa pro bono para os seus serviços, para oferecer um programa de acompanhamento, nossa, gente, é muito mais potente do que vocês ficarem, às vezes, sabe, só olhando o agorinha. E falando de final de ano, de Natal, de Natal não, de férias de fim de ano escolar e começo de ano também, né? Para quem já está trabalhando, então, por exemplo, eu tenho que tem a Desirê aqui, que faz lá terapia alimentar, e aí tem as crianças que vêm de maneira recorrente. De maneira recorrente, eu percebo que você precisa já fixar com ela agora em dezembro as vindas de janeiro. Então, um jeito de fazer é avisar: ó, galera, preço sobe em 2025. Mas, se você já fechar agora em 2024 a tua consulta de janeiro de 2025 ou o teu acompanhamento de janeiro de 2025, você está congelando o seu preço em 2024. Quer aproveitar? Esse é um bom benefício a se dar, tá? Stefania perguntou: um grupo pago ou um grupo gratuito? Um grupo gratuito, Stefania. É estratégia de trazer pessoas. A ideia é colocar lá o máximo de gente possível, fazer a galera convidar o máximo de gente possível. E dentro desse grupo você vai entregando o calendário, vai conversando com as pessoas desse movimento, né, de estimular. Alguém não sabe o que é o calendário do Advento aqui? Alguém nunca viu o meu calendário do Advento, que eu já liberei gratuitamente? Aí você manda lá para as meninas depois, por favor. Fer falou que nunca viu. Ela vai mandar lá no grupo, tá? E ali, esse calendário, ele é uma atividade de educação alimentar e nutricional, que dura 24 dias, do dia 1º ao dia 24 de dezembro, e você pode levar essa galera para um grupo, e dentro desse grupo você vai fomentando cada uma das atividades que já estão lá pré-determinadas, estabelecidas, vai gravando seus áudios, se você tiver material extra, você manda também, tá tudo maravilhoso, e aí dá 5 dias de grupo, você tá interagindo ali com as pessoas, conhecendo, você fala, ó, eu tenho aqui o meu programa XPTO, chama assim meu programa, vou contar um pouquinho deles para vocês. Ver as pessoas que estão se movimentando. Eu vi que você tem falado bastante sobre as dificuldades com seu filho. Deixa eu entender um pouquinho mais. Se coloca, né, à disposição, abre essas conversas. E aí, genuinamente, se você perceber que seu serviço pode ajudar aquela família, ofereça o seu serviço. Tá? A Fer falou, eu já estou me preparando para o próximo ano, inclusive preparando a oficina alimentar para janeiro. Oficinas culinárias, gente, janeiro, oficina culinária,
oficina não, colônia de férias. Tudo isso também pode entrar na programação de vocês. Então, tirem esse tempo, sabe? Para fazer esse movimento de um bom Natal, um bom aquecimento dessas pessoas, para que tanto em dezembro quanto em janeiro vocês não sofram tanto com as oscilações que costumam ser comuns em algumas cidades, em alguns consultórios, porque as pessoas estão um pouquinho mais dispersas mesmo, tá? Oficina de Natal, a Thaís colocou aqui, também é uma ótima para quem faz oficina culinária. E oficina culinária traz visibilidade para o teu consultório. Beleza? Sim? Alguém, alguma coisa extra sobre esse assunto que queiram pontuar, colocar, perguntar? Eu vou trazer alguns casos agora relacionados a... Na verdade, eu ia trazer alguns casos, mas já que a gente falou de oficina culinária, eu vou só pontuar essa pergunta aqui que a gente tem referente à oficina culinária, que foi da Graciane. Eu quero saber como captar as crianças para as oficinas culinárias, então, sugestão de atividade para fazer, né, ali com eles. É isso. Basicamente, pelo que eu entendi aqui, Gra, depois se você quiser falar, tudo bem, mas a partir de captar essas crianças seria a primeira coisa. Ó, o que eu vejo, tá? Para quem está começando nesse trabalho de oficina culinária, se você não tem ainda nenhum grupo de influência, então, eu ainda não tenho um bom parceiro, ou eu ainda não faço muitos atendimentos aqui na minha região para poder divulgar para os meus pacientes, ou eu não trabalho numa escolinha, né, algo do tipo, vale a pena fazer uma oficina pequena, que pode ser inclusive com pessoas da sua família, para você mostrar esse serviço. Para quê? Você poder fotografar, você poder entender como que vai rolar o negócio. E a partir dessas fotos de você atuando, você começar uma divulgação que vai entre 3 pontos: rede social, para quem já tem rede social, grupos de pais. Então, grupos das crianças da escola, eu sei que você tem filhos, né? Grupos das crianças dos meus filhos. Manda nesses grupos, pede para reencaminhar. Isso tem. A gente, eu vou dizer que esquece hoje em dia, eu acho, do que é o básico às vezes. Então, sabe aquele negócio assim? Oi, fulana, você sabia que eu vou fazer uma oficina culinária? Você participa de algum grupo de mães? Você poderia reencaminhar para mim? Sabe, as pessoas próximas a gente? O básico do básico. Fazer chegar em mais lugares. Então, eu percebo que esses grupos de mães, eles são grupos onde avisar sobre essas oficinas vale bastante. Falei do Insta, dos grupos de mães, e quando você já tem pacientes, fazer um convite para todos os pacientes. Então, essa divulgação, né, vem por esses caminhos, como os caminhos mais potentes, assim, eu percebo mesmo. Vale dizer, eu acho que só para todo mundo entender, nesses encontros aqui, eu vou falando, vou trazendo questões sobre assuntos que não só a formação em coaching nutricional infantil, para que a gente possa discutir, mas tem um curso inteiro de oficinas culinárias que eu dei há alguns anos atrás, uma imersão, eu sei, vejo alguns rostinhos aqui, inclusive, que participaram. Para vocês que são alunas e tiverem interesse, dá uma chamadinha na Arce, porque lá tem todo o passo a passo de entrega da oficina, porque ali na pergunta dela tinha mais sobre isso, né? Foram 8 horas de imersão. Então, não é numa pergunta única aqui que às vezes eu vou conseguir responder e contemplar tudo isso. Mas falando de captação, rede social, divulgando cortes de uma oficina que você já fez. Nunca fiz uma oficina, não vou conseguir organizar com nenhuma criança. Pega uma criança só e faz uns vídeos com ela. É mais legal isso aparecer do que aparecer, por exemplo, um post lá, um banner tradicionalzão, sabe? É isso. Avisa todos os grupos possíveis, pede para todo mundo que você tiver acesso te enviar também. E chama os pacientes que você já atendeu ou pessoas que já entraram em contato com você. É isso. A Celina falou lá, minha primeira oficina eu coloquei os primos. A Sabrina, minha primeira oficina, teve crianças do condomínio que morava, foi ótimo, eles amaram. Porque é assim, gente, a gente precisa começar a mostrar. Esse é o tipo de serviço que é o serviço para brilhar os olhos das pessoas, né? Então as pessoas precisam ver para querer trazer.
tá? Outra coisa, boninhos extra aqui, inclusive, é vocês falarem com locais onde já tenham crianças. Então, por exemplo, centros de brincar. E nesses centros de brincar, e sugerir de fazer as oficinas lá, porque lá eles já têm crianças. Então, se eles já têm crianças lá, eles já divulgam para essas crianças. Inclusive, vocês sabem, né, que os meus primeiros testes das ferramentas do coaching nutricional infantil era com uma prima minha. Então, eu ia lá, testava para entender. Ah, ela está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Não faz sentido? Testa, retesta. Aliás, gente, essa minha prima está quase já adulta daqui a pouco. 16 para 17 anos ela tá. Que doideira. Parece que foi ontem. Vou começar o bloco de seletividade, tá bom? Então, vou resumir aqui uma das dúvidas. Ó, tenho recebido cada vez mais crianças com dificuldades alimentares. Alguém? É aquele negócio, põe o dedo aqui que já vai fechar, né? E todo mundo põe o dedo, porque, nossa senhora, o que estão acontecendo com as crianças, né? Mas de fato, tem acontecido mesmo. Então, cada vez mais crianças com dificuldades alimentares, isso com causas diversas e grande parte com origem comportamental, com influência dos pais irresponsáveis. No geral, gente, vou dizer que dentro do meu trabalho, a gente sabe que dificuldade alimentar, seletividade alimentar, eles vão tendo causas diversas, né? Mas na minha experiência, o trabalho que eu mais faço é relacionado com uma seletividade, que a gente vai olhar bem mais comportamental e que tem muito dedo ali dos cuidadores juntos. Então, tem bastante experiência nisso. E aí, ela colocou assim, que ela viu a aula de parentalidade. Então, nós temos lá na formação em coaching nutricional infantil as aulas que falam sobre os pais e tudo mais, mas ainda assim ela ficou com algumas dúvidas, ela queria entender como falar sobre o estilo parental. Então vamos lá, para colocar todo mundo no mesmo pé. Lá na formação em coaching nutricional infantil, tem uma aula que eu falo sobre estilo parental, certo? Nós temos 4 tipos de estilos parentais. E dentro desses 4 estilos, como é que eu posso falar com os pais do tipo, ô pai, ô mãe, o melhor estilo aqui, ó, é o autoritativo. Então, eu preciso, né, que você dê afeto, sustentabilidade, que dê amor, mas que também dê limites. Como é que a gente fala isso sem ser grosseira? Como é que a gente fala isso? A pergunta de milhão seria, como é que a gente fala isso sem falar isso? Porque né? A gente quer às vezes dizer, ô pai, ô mãe, você tá percebendo o que você tá fazendo? Mas a gente não quer falar desse jeito ao mesmo tempo. Até porque não adiantaria, né? Se eu simplesmente pego lá e dou um chacoalhão. Então, como eu trabalho, e eu, inclusive, quando vier a nova parte de regravação ali do curso, eu vou colocar isso em uma aula para vocês, com eu fazendo com a mãe e tudo mais bonitinho. Mas não é difícil, então prestem atenção só no conceito. Vocês lembram que dentro dos estilos parentais, nós temos, né, lá o gráfico, certo? Então, nós temos a linha horizontal e a linha vertical. E aqui na linha horizontal a gente fala de sustentabilidade no sentido de a mãe ou o pai que dá muito afeto, né? Que encoraja, que está sempre disponível, no sentido disponível para explicar, para sustentar, que é tipo isso que eu fiz com a Cecília agora, né? Pego aqui, sustento, olha lá, a emoção, mas ó, filha, existe um limite. Agora você vai com seu pai. Então existe a disponibilidade emocional, sustentação, ok? Mas existem também as regras a serem dadas. Na regra, você pode ficar aqui por um tempo, se você, né, não ficar gritando no microfone para as meninas. Não estamos conseguindo encontrar isso, então, ó, agora o combinado era você cozinhar com o papai. Você vai voltar lá, tá tudo bem, já recebeu aqui o afeto, vai voltar. Então, perceba que no gráfico a gente tem, portanto, a parte tanto de sustentação emocional, quanto de limites, de regras. E o que seria o melhor cenário? A pessoa que dá sustentação emocional, mas que também dá limite, né? É isso.
Quando eu vou explicar isso para a família, eu desenho o gráfico. Então, eu faço lá, desenho, e eu começo a dar exemplos, que no geral são exemplos que façam sentido para o contexto daquela família, porque é difícil eu usar isso num primeiro encontro, pelo menos, né? Não é assim de saída que eu já consigo olhar e ver, essa família aqui, ó, tá precisando mudar um tanto o estilo parental, a gente precisa trabalhar nisso. Vai uma coisa de segundo, às vezes terceiro encontro. Então, eu já tenho informações para trazer referente a como eles fazem. E aí, na hora que eu desenho o gráfico, eu não coloco os nomes, eu só escrevo assim depois. Número 1, esse estilo aqui é um estilo que encoraja muito a criança, que está sempre disponível para o que ela tem ali de ideias, de vontades, mas ele não dá limite. É aquele negócio assim, eu quero comer a bolacha agora e é a hora do almoço. Ah, então tá bom, filho, não vou deixar você com vontade. Pode. Eu pego um exemplo que ela me deu, que eu já ouvi, se aquele é o estilo daquela pessoa, né? Enfim, então eu vou desenhando, desenho primeiro, coloco o número 1, falo sobre aquele estilo, desenho o número 2, falo com exemplo sobre aquele estilo, para cada um deles. E aí eu pergunto, sabendo disso, você se vê em qual, sabendo disso, você se vê em qual desses estilos? Em qual desses números? Aí a pessoa, ou ela vai direto, ou ela vai falar, fiquei meio em dúvida entre esse e esse. Eu falei, então vou te falar um pouquinho mais sobre eles. E eu vou trazendo mais exemplos. Eu me vejo nesse aqui. Se não é o autoritativo, aí eu falo, então, legal você ter se reconhecido nesse. Às vezes, se é o mesmo estilo que eu estou percebendo, às vezes, com algumas coisas que você fala, eu também percebo você um pouco mais nesse número aqui, no número 3, no número 4, enfim. O ideal seria que tivesse uma mudança mais para o número 2, que é onde ficou autoritativo, né? Para o número 2, que é esse estilo que dá regras e dá sustentação. Porque eu vou te colocar algumas diferenças entre esse que você escolheu e esse outro aqui, que seria para onde a gente quer ir. Aí eu dou exemplos. Faz sentido para você? E aí, ó, aquela imagem, né, da técnica de pergunta, eu escuto, eu deixo a mãe trazer as questões que estão envolvidas por ela não ser daquela forma. Enfim, estou escutando e isso é que abre o espaço de conversa para quais são as 3 ações que a gente vai ter para ela ir para aquele estilo. Certo? Ficou claro para vocês? Sim? Então, isso é mais uma possibilidade de abrir conversa. Eu não chego falando qual é o melhor. Eu chego só explicando, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Vou dizer que até hoje, assim, eu não lembro de ter visto alguém que se identifica muito fora, sabe? De, tipo, ele é um estilo 1 e ele se identifica no 4, extremo oposto, né? Se acontecesse, eu ia provavelmente citar alguns exemplos. Mas teve um dia que você me contou tal e tal coisa. Teve um dia que vocês me relataram XPTO. Isso é mais desse estilo aqui. Você concorda? Só técnica de pergunta. Eu não vou dizer que ele tá doido, tá olhando em outro lugar. Não, não, você não tem noção do que você está fazendo. Não vou falar isso. Vou falar assim, ó, já teve esses relatos aqui, seus que eu percebi você mais nesse lugar. Eu entendi errado? Quem é que já usou de alguma outra forma e queira compartilhar? Alguém? Eu já usei, Carol, Ana Luísa. Me conte como você já usou. Ó, a minha pesquisa de mestrado, ela é nessa área de dificuldade alimentar, só que é voltada para o público com TEA. Então, eu tenho até alguns questionários, depois se alguém quiser, alguns questionários que são específicos, que eles podem estar sendo aplicados com Então os vamos assim, pais. ó, quem E quer, aí... coloca quero aqui. Se tiver 20 queros, ela manda no grupo. Para eu ver se o povo tá acordado, Ana. Ah, tá certo. E aí, Vai lá. esse questionário, ele já vai direcionado ao estilo Uhum. do pai. Então, além de você conhecer aquele estilo, ele lhe dá um norte, né, do que você pode trabalhar com esses pais, né? Então, é bem interessante. Então, hoje até eu aplico também na minha consulta, né? Eu vou conversando
E quando eu vou conversando, eu já vou ali preenchendo o questionário. E no final, eu Aham, mostro para os pais, olha, a gente tem esses estilos. E aí você se identificou, igual você estava explicando, né? Só que eu aplico uhum, esse questionário. Eu falo, ó, pois vamos tentar, né? Vamos fazer algumas metas que podem uhum. ser interessantes para ajudar seu filho na questão da alimentação. E a gente vai fazendo pequenas metas, né? Também não é muita coisa, pequenas metas, mas aí que depois, né, os resultados são significantes. Então, acho que esse questionário ele é muito bom. E ele é até, inclusive, né, um questionário que ele foi até validado aqui, né, para o Brasil, a termo assim, de pesquisa. Ai, já quero. Olha que posso incluir o questionário, depois vamos conversar para eu incluir ele nas novas aulas. Ô, Sim, Arce tá aí ainda? Chama a Ana, e você também, Ana, chama a Arce, para a gente trazer isso para as novas aulas. Acho que é um ótimo exemplo para se dar. Você grava para a com gente, vamos certeza. combinar, tá bom? Sim, Então, gente, continuando aqui, ó, falando sobre essa parte de seletividade, eu acho que tem um lance bem importante dessa pergunta, e por isso que eu escolhi ela para começar o nosso primeiro bloco, que se vocês são como eu, a gente tem uma tendência a querer trabalhar bastante com a criança, né? Porque é de quem a gente gosta, gente. A grande maioria de vocês, eu sei que são assim como eu, gostam do trabalho com as crianças. Veio para essa área porque, nossa, eu amo criança. Temos ali uns 5% que ama a criança, mas gosta de trabalhar mais direto com os pais? Temos, mas não é a grande maioria. Então, o que eu quero dizer? Cuidado, cuidado para não fazer só o que você gosta, porque você é adulta, profissional, capacitada para ajudar a criança. E isso significa trabalhar a família. De novo, para eu ajudar a criança, eu preciso trabalhar a família. E quem está dentro da família? Os pais, os cuidadores, a criança. Cuidado com isso. Então, eu achei essa pergunta assim, ela fenomenal, porque apesar de trazer a parte da seletividade da criança, a pergunta foi: como é que eu trabalho com os pais? Isso mostra uma assertividade muito grande, porque não é só olhar pela criança. Não significa só olhar pelos pais também, porque a criança também faz parte, vocês concordam? Então, se eu só olho pelos pais, só mudo os pais, onde a criança pode aprender sobre, pode ganhar autonomia sobre? Entendem? A gente também tem esse trabalho bonito possível de ser feito. Eu sei que algumas das nutris que trabalham direto com os pais ensinam os pais como lidar com as crianças. Mas eu vejo que as crianças aprendem também com interações com outras pessoas. Quem aqui é mãe sabe que a criança, a gente olha, né? Às vezes tem um negócio que você está tentando ensinar seu filho faz uma vida, aí vem uma pessoa explica de um outro jeito e ele faz, e você fala, mas o que acontece com os 2 meses que eu estou falando sobre isso? É claro que esses 2 meses estão ali no conjunto, mas ouvir novos inputs também é legal para a criança, tá bom? Mas esse é o início do caminho, né? Quando a gente vai trazendo, acho que de tudo, 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 vocês, no geral, a gente falou disso na pós uma vez, né? A Rose é lá da turma da pós. é, no geral, a gente deixa muito de lado as técnicas de pergunta. Não vou falar que a verdade. gente deixa muito de lado, mas a gente menospreza o poder delas. Então, abrir essa conversa com o gráfico, né, o que você vê, e ouvindo, trazendo as técnicas de perguntas, pode ser mais poderoso do que às vezes eu fazer uma ferramenta ali direta com aquela família, sabe? No sentido de, né, vou aqui desenhar um plano de ação com eles específico para uma coisa. Não, deixa eu ouvir, deixa eu trazer as técnicas de pergunta, deixa eu fazê-los refletir. E isso vai abrir espaço para eu entender o que eu tenho para trabalhar com eles. Vamos lá, então dentro do bloco de seletividade tinha um outro caso aqui. Esse daqui, como ele era um pouco mais específico, para todo mundo ficar no mesmo pé, eu vou falar dele, tá? Inclusive quem talvez já trabalhou com alguma criança semelhante, quiser compartilhar, vou pedir para abrir o áudio também. Mas vamos lá, ó. Um menino de 8 anos, bem seletivo, que teve indicação para terapia alimentar, mas que os pais decidiram não fazer o acompanhamento porque disseram que não tinham condições no momento de fechar. Então, eles iniciaram ali
um programa que não é de terapia alimentar, não são todos os meses, mas eles estão indo de tempos em tempos na nutricionista. Depois, até se a Paula estiver por aí, me conta de quanto em quanto tempo vocês estão se vendo. E aí, tudo ele fala que não gosta, e temos os desafios dos combinados para casa também. E o que ela reparou é que é uma criança que gosta de videogame, né? Que gosta de uma outra coisa, que também gosta muito de jogos, então ela tem feito coisas relacionadas com isso para tentar chamar a atenção dele. Mas a mãe disse que ele faz os combinados comigo, e quando é para cumprir em casa, ele fica resistente, e aí a mãe fica estressada, fica aquele negócio, mas você não prometeu para Nutri, né? Você não falou o que ia fazer, aí chega em casa e não faz, aquela brigaiada. E no consultório ele tem participado das atividades e geralmente ele escolhe alimentos que trabalhamos no consultório, que conseguiu provar um pedaço para ir para casa. São desafios pequenos, como por exemplo, provou a laranja no consultório, era uma fruta que ele comia antes e parou, então vamos colocar para casa, fazer um quarto dessa laranja, né, 2 vezes na semana. E chega lá em casa, ele fica resistente. Não estou sabendo mais o que trabalhar com ele. E ele também é acompanhado pela psicóloga, nós temos o contato e seguimos conversando. Ele foi diagnosticado com hiperatividade. Então, assim, algumas coisas que na hora que eu li me chamaram a atenção. E agora entendam que isso poderia ser um caso de seletividade, de obesidade, de não importa o que fosse. Mas se eu estou trabalhando uma estratégia e eu percebo que nós estamos emperrando no caminhar, eu vou ter que mudar a estratégia, certo? Isso é claro para todo mundo? Estou trabalhando determinada estratégia, não está dando certo, como eu mudo? E quando eu falo de estratégia, é o que me parece nas informações que ela me traz. Que a estratégia é no consultório, no atendimento, eu tenho feito intervenções, dessas intervenções, isso que acontece lá, eu faço um pequeno combinado, ele fala que ok, e a gente vai para casa tentar a replicação e não consegue. Então tá, se eu preciso mudar a estratégia, o que eu tenho que entender nesse todo? A primeira coisa, olhar para a condução do meu atendimento. Então, na condução do meu atendimento, esse combinado, ele está sendo, na verdade, antes disso ainda, né? Dentro do diagnóstico total dessa criança. Eu já levantei todas as hipóteses possíveis para definir a condução de tratamento? Essa é a primeira coisa. Somos nutricionistas, já encaminhei para quem precisava ser encaminhado, isso já está sendo trabalhado? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, dentro do meu atendimento, quais são novos inputs que eu posso trazer ou novas formas de lidar? Quando ela me fala desses pequenos combinados, eu fiquei com uma pulguinha atrás na orelha, se esses pequenos combinados a criança combinou de verdade. Vou explicar para vocês. Sabe assim, a gente fala para a criança, então agora em casa você vai fazer, experimentou a laranja aqui, então agora na sua casa você vai fazer lá um suco de laranja com a sua mãe, com 1/4 da laranja para tomar, combinado? Aí a criança fala, combinado. Mas ela não levantou essa bola. Não foi a criança que levantou a bola. Quem levantou a bola foi a Nutri. Então, quando a gente entra nessa área dos combinados, eu sempre fico na cabeça aqui do lado de cá. Foi combinado mesmo? Ou a gente só jogou aquela bola ali e a criança na hora falou, tá bom, combinado. Mas ela nem estava muito afim de fazer. Então, eu posso trocar esse combinado por outras coisas, como por exemplo, trabalhei a laranja. Como agora, na sua casa, a gente pode continuar trabalhando a laranja, a depender da idade que a criança tem? Essa já é uma pergunta que dá para ser feita. Uma criança um pouco menorzinha. Nossa, você sabia que de laranja dá para a gente fazer? Aí você abre um leque de coisas que poderiam ser feitas com laranja. O que disso aqui você quer tentar na sua casa? Tem algum desses que você achou uma ideia muito legal? Tem essa aqui. Aí sim, então vamos fazer um combinado de você fazer isso na sua casa? Eu estou muito animada, eu vou fazer amanhã aqui no consultório também, vou te mandar e você me manda a sua. É um outro nível de interação. Vocês percebem que é sutil? É bem sutil?
Mas existe uma diferença, que é a diferença da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, tá? Isso, nutrição comportamental, né, gente? Então, eu olharia para esse ponto. Além desse ponto, porque eu falei, vamos olhar o todo. Eu também buscaria pedir para a mãe ela fazer algumas gravações de como estão sendo esses momentos na casa. Porque o óbvio precisa ser dito e precisa ser visto. Nós que estudamos, estamos aqui dia 12 de novembro, 7h36 da noite, todas juntinhas estudando. Nós já temos as nossas dificuldades, às vezes, de condução, certo? Tem que pensar novas formas de fazer, um tanto de coisa. Imagina a mãe que não sabe nada sobre isso. A mãe que estudou direito. O lance dela é estudar sobre leis. Ela não sabe nada sobre alimentação. Sobre como conduzir o comportamento alimentar da criança. Nada não, né, gente? Porque é limitar demais, mas entende que ela sequer tem um conhecimento próximo ao nosso. E aí a gente fala para a mãe, olha, nós fizemos um combinado aqui na consulta que você não estava presente, porque geralmente, às vezes, ali pelo que eu entendi, ela fica só com a criança, né? Que você não estava presente, a gente combinou que ele vai comer um quarto da laranja em casa, tá bom? Tá bom. Aí, tá bom, a criança vai embora. E aí a mãe conduz em casa de uma maneira, eu deixei essa pergunta na sequência, inclusive da Rose, de uma maneira que talvez não seja a melhor forma de se conduzir. Não porque ela não quer, mas porque ela não sabe. Então, eu também traria para essa dúvida o input de como está sendo esse trabalho da mãe. Você já teve um momento de atendimento para explicar para essa mãe, e na casa, como que ela está conduzindo? Ou como os pais estão conduzindo? E numa gravação, se você pedir um vídeo, às vezes, desse momento, você entender que pode não ser talvez os pais, às vezes é um irmão, às vezes é um contexto que você consegue pegar, fazer uma leitura. Por quê? Se não está dando certo, não é só mudar a estratégia, mas é ler o que está acontecendo agora, que pode estar fazendo não dar certo. E é claro, né? Fazer uma observação de às vezes a criança não está comendo ainda, mas a criança já avançou bastante na escalada do comer. Então faz esse download com os pais. O que é que já foi feito, o que é que já foi avançado. Eu não lembro quem é a aluna, gente, porque se eu lembrasse, eu ia lá e ia dar um print nessa conversa. Mas eu lembro que teve uma conversa com uma aluna que ela falou assim para mim: Nossa, Carol, eu tô meio desesperada, porque eu tô indo para o quarto encontro do meu programa de acompanhamento e os pais me falaram por mensagem que eles não estão muito satisfeitos porque a criança ainda não está comendo, e de fato ela não está comendo, eu não consegui mudança nenhuma, né? Ela estava nesse lugar assim de desconforto. Aí eu falei para ela fazer um exercício durante o atendimento com os pais que tem a ver com uma ferramenta que a gente tem. Se vocês se lembrarem, a gente tem aquela ferramenta de anotar todos os dias, que é o Diário das Conquistas. Uma conquista do dia. Por quê? Se eu anoto 30 conquistas no mês, por mais que meu objetivo final ainda não tenha chego, mas eu olho e percebo que teve movimento, que teve avanço, você concorda comigo que eu falo, ok, eu estou no caminho. Eu posso não ter atingido o objetivo final, mas eu estou no caminho. E daí, na hora que eles sentaram para fazer, como se fosse um diário das conquistas, mas não, né, da criança e os pais levarem para casa e fazerem um preenchimento de cada dia, mas fazerem juntos o preenchimento, depois ela me mandou. Eram mais de 60, não lembro se eram 62 ou 64, mas eram mais de 60 itens de avanço para a criança chegar próximo a comer. Gente, 60. Quando eu falo itens, é porque tinha coisa relacionada ao comportamento, coisas que adentraram também a alimentação, mudanças de coisas que ele já comia, suplementação. 60 itens. É coisa para dedéu, para chuchu. Mas onde os pais estavam com olho? No peixe lá, né? Não come, não come, não come, não come, não come, estou insatisfeito. Perceba, os pais, na hora que finalizaram, falaram assim: Nutri, nossa, agora que você está falando, faz todo sentido.
e ficaram com essa Nutri, eu sei, por mais 2 ou 3 ciclos de programa. Às vezes é a nossa inabilidade também de demonstrar quais são os pequenos avanços que estão acontecendo, que nós que estudamos sabemos que vai fazer com que aquela família se aproxime mais do objetivo final, sabe? Então, na hora que eu ouvi essa pergunta, foram essas coisas que eu separei aqui para trazer referente a ela. Fez sentido para vocês que ouviram? Vocês querem fazer algum tipo de compartilhamento? Enfim, vou ler aqui o que está no chat, ó. A Thaís colocou, né? Foi forçado um dia para comer e não consegue ter confiança. Que é preciso alinhar as expectativas dos pais e as nossas também. Esse alinhamento, e aí para eu voltar naquela pergunta da introdução alimentar, e assim, é sempre também o nosso olhar de curiosidade, né? De, tá, eu sei que tá no processo, mas deixa eu ver aqui, né? Dentro do meu todo, dentro das minhas possibilidades, o que mais ainda eu não vi. Isso aqui é isso, gente, esse encontro de hoje. É o que eu não estava vendo que eu quero trazer de novo. Tá lá, o curso tá lá, um tanto de aluno com resultado, mas beleza. E aí, o que mais? Como poder mais, entende? Eu acho que quem tem esse push, assim, é um profissional que vai prosperar mais cedo ou mais tarde, porque ele está de olho no cliente. É isso. Mas vamos lá, falando desse da introdução alimentar, que ferramenta, então, que a gente poderia utilizar, né, dentro de um contexto onde, beleza, o paciente passou aqui, fez a introdução alimentar talvez comigo, talvez não, mas chegou perto ali da fase dos 2 anos, começa ou eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, típico da idade, me reconheço como ser, começo a decidir por algumas coisas, então, o que que dá para usar de ferramenta? Primeira coisa, gente, acho que é legal falar sobre o manual de ferramentas. Então, tenham sempre o manual nas mãos. Eu vejo que às vezes a gente fica bem focado naquelas ferramentas que são as nossas queridinhas. Hoje, inclusive, rolou uma postagem no Instagram. Vocês estão gostando, gente, do Instagram? Sim. A postagem tá incrível, né? Créditos para a Arce. As ideias foram dela lá. Então, às vezes a gente fica, o pessoal até colocou, essa ferramenta é uma das queridinhas. A gente tem as queridinhas. E às vezes a gente se apega demais às queridinhas, quer ficar lá com elas, só com elas. Então, por que eu falo do manual? Para vocês olharem, poderem explorar mais as possibilidades. Quando a Thaís traz que a roda é incrível, eu acho também. A roda da educação alimentar de pais para filhos, para isso, pode ajudar muito, porque a gente pode colocar assim, ó, esse daqui é o seu resultado, mas aí eu vou falar de uma que eu acho que é um pouquinho mais até poderosa nesse momento, que é o subindo um nível da roda. Ó, estamos passando para uma nova etapa do seu filho. Explica essa nova etapa, o que acontece nessa nova etapa. E você, inclusive, está vendo essas dificuldades já que aconteceram em tais e tais situações. Da criança não querer, ter rejeitado uma coisa que gostava, e por aí vai. Então, como é que você, sabendo que isso acontece nessa idade, está acontecendo com seu filho, e sabendo desses pontos aqui da roda que a gente já trabalhou, provavelmente se é uma família que você acompanha, você talvez até já tenha trabalhado, como é que a gente pode subir um nível para cada um desses pontos para que você favoreça que essa passagem dessa época que acontece com a maior parte das crianças seja a mais tranquila possível? E a gente abre essa conversa numa técnica de pergunta, usando a ferramenta, subindo o nível ali da roda da educação alimentar de pais para filhos. Uma outra ferramenta que eu acho maravilhosa também para isso é quando a gente fala do círculo de influência e círculo da preocupação. Eu entrei para falar da roda primeiro, mas quando eu li aquela pergunta lá, a que veio primeiro na minha cabeça foi a do círculo. Não é a galera que eu mais trabalho, né? Vocês sabem que não é o tipo de idade que eu mais estou em contato. Então, para quem está mais em contato com essas crianças, vocês veem alguma outra ainda mais potente que essa? Círculo de influência, círculo da preocupação? Alguma ideia? Deixa eu ver o que veio aqui pelo chat. A roda, eu der usar, colocar a roda. Para mim, o círculo de influência e o círculo da preocupação veio, por quê? O que acontece às vezes nessa época, né, gente? A gente sempre tem que pensar o objetivo do porquê que eu estou usando aquilo. O que acontece nessa época é que, às vezes, na gana de querer manter o filho comendo muito bem, nossa, fiz a introdução alimentar redondinha, tudo ia bem, estava tudo maravilhoso, e do nada
Ai, meu Deus, trocaram a minha criança de madrugada. O que aconteceu com essa criança que acordou e que tomava um café da manhã maravilhoso e que hoje não quis comer e que aí chegou no almoço e só queria saber de arroz, ficou tirando todas as salsinhas. O que aconteceu? Trocaram meu filho de madrugada. Então, às vezes, nessa gana de querer o filho de volta, começam as N estratégias mais mirabolantes, a cabeça da mãe é a criatividade em pessoa essa hora. E aí eu começo a lançar mão de um tanto de estratégias que, na verdade, elas vão levando para um comportamento reforçador de uma possível seletividade. Então, o que eu quero é colocar ela, quando eu falo do círculo de influência e da preocupação, o que é a sua influência para que essa fase passe da melhor maneira, sabendo que existe, é esperado que isso aconteça com algumas crianças, com boa parte das crianças. Se é esperado, qual é a sua influência positiva nesse momento? Existem todas essas suas preocupações, desde trocar o meu filho à noite, do meu Deus, será que ele vai ficar desnutrido? Isso tudo é sua preocupação, ok. Qual é a sua possibilidade de influência positiva? E você construir isso com ela. Então, para mim, essa é uma ferramenta que, ó, chuchuzinho. Tem mais dois casos, um ali que é caso de obesidade, um que é caso de TEA. Esses casos eu vou levar lá para o grupo, fazer um áudio bonitão para vocês, a gente discute eles também. As perguntas, essas que vão ser mais direto ao ponto, eram perguntas envolvendo um pouco ou de burocracia ou de captação. Então, eu coloquei dentro de um bloco como se fosse mais questão de gestão, né? A parte que a nutricionista precisa olhar para o consultório, porque, é claro, estamos aqui dentro da formação, o que é a ideia? Que vocês tenham mais técnica de atendimento, mais ferramentaria para trabalhar melhor adesão. Mas não adianta fazer isso e não olhar para o que você está fazendo no seu atendimento, não ter gestão da coisa, porque senão, gente, a gente está brincando de trabalhar, assim, sendo bem direto ao ponto. É isso, tá brincando de trabalhar. Eu não quero vocês brincando só de trabalhar, eu quero vocês trabalhando de verdade, crescendo, fazendo, sabe? Essa profissão ser uma profissão onde você não só serve ao outro, mas também onde você se beneficia do retorno dela. Porque é trabalho. A gente pode amar o que a gente faz, mas é trabalho. Entendeu? É isso. Então vamos agir com maturidade para olhar para tal. Posto isso, uma pergunta que teve: qual é a hora de olhar a abertura de um CNPJ, minha gente? Que horas é essa? E o fato é que ninguém melhor do que um contador para te responder isso. E por que eu estou falando isso? Porque se você chegar com as suas contas e mostrar, olha, no ano de 2024 eu atendi isso daqui, eu faturei isso daqui, eu tive esse custo, está no momento de eu abrir ou não meu CNPJ, ele vai falar para você, vale mais a pena abrir ou não vale tão a pena abrir agora. Foi o que eu fiz. Eu lembro que no meu primeiro ano eu cheguei para ir fazer. Até curioso isso, eu fui fazer meu imposto de renda, né? Porque antes, dependente dos pais, então sempre saía lá nos dos pais. Aí eu sei que chegou a época de fazer imposto de renda, meu pai falou assim: bonita, você tem que fazer seu imposto de renda esse ano, tá? Porque você não entra mais como minha dependente. Aí eu falei: ah, é? Como é que faz esse negócio aí? Foi tipo isso, como faz esse treco? E aí eu fui fazer, e aí eu descobri, falando com o contador, que eu tinha inclusive feito várias coisas erradas no ano anterior, porque não tinha emitido nota, recibo, não tinha nada dessas coisas, né? Tava, entre aspas, brincando de trabalhar, não estava levando aquilo com a seriedade que precisava, e é o que é, gente, às vezes é o que acontece, é o que a gente faz, então se você está nesse momento, tá tudo bem, também passei por ele. Mas aí eu fiz o imposto de renda lá, o contador resolveu, ok? E eu fiz uma pergunta para ele, mas e qual é a hora de eu, então, ter uma empresa? E ele me falou, quando você estiver faturando perto ali de 8 mil reais, 10 mil reais, esse é um bom momento perante os seus gastos. Então, depende, não tem esse número, estou faturando tanto para abrir uma empresa. O ponto é, o contador vai olhar os seus números e vai falar, você vai pagar mais imposto como pessoa física, então já está na hora de você abrir um CNPJ, porque no CNPJ você vai pagar menos imposto. Vou fazer um adendo, o que não significa que como pessoa física você não tem que estar regularizada, bonita. Que você não tem que estar lá na sua prefeitura, cadastrada como profissional autônomo, tá?
Então, essas são coisas chatinhas. Trabalhamos bastante isso, né, Damares, na sua mentoria de começo de ano. Damares fez uma mentoria comigo individual quando foi abrir o consultório dela. Falamos disso mais profundamente, mas é mais profundamente ainda lá com o contador, porque aí você apresenta os seus números. É isso. Vejam na formação em coaching nutricional infantil, a planilha que a Dani liberou, para colocar os números de vocês lá para poderem apresentar isso para o contador, tá? Uma outra pergunta que ficou nessa parte de gestão foi, deixa eu colocar aqui, essa já foi, então, de quando abrir, se seria vantajoso, né? Como mostrar autoridade no Instagram fazendo um conteúdo mais leve ou mais científico? Gente, mix das duas coisas. Não preciso nem ser só leve, nem ser só científico. Encontrar o seu tom. Eu vou depois reservar um desses nossos encontros para mostrar para vocês algumas formas de fazerem conteúdo científico de maneira leve. Querem? Acho que a gente podia fazer alguns, né? Construir, inclusive, em conjunto. Arce, me lembra disso? Por favor? A gente construir, ou talvez fazer ali pelo Instagram. Vamos ver se a gente usa o Instagram das alunas para isso, ou se a gente faz aqui. Mas o ponto é, você não precisa ser... Lembra, a informação que eu quero trazer sobre gestão relacionada a isso. As pessoas vão para o Instagram, não para saber o que elas têm que comer, o que os filhos têm que comer, elas não querem saber de seletividade. Ninguém abre o Instagram pensando nisso. Nossa, meu filho não está comendo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram se tem uma resposta. As pessoas não fazem isso. Elas estão no Instagram scrollando, passando tempo, dando uma olhadinha enquanto elas estão sentadas na privada do banheiro. Quem nunca, gente? Quem nunca me viu sentada na privada do banheiro aqui, que atire a primeira pedra. Tenho certeza que eu já apareci para uma boa parte. É o que é. Então, não dá para eu ficar num local de espaço de fazer um conteúdo técnico científico. Agora, não quer dizer que eu preciso, né, tirar o conteúdo assim, ó, do vento, para não falar que vai tirar de outro lugar. Eu faço um mix das coisas. Trago o que eu estudo e transformo aquilo de maneira leve para minha audiência. Muito bom. É isso, né, Pri? Estamos resgatadas? Estamos próximas de novo? Do meu jeitinho aqui sem filtro. Eu adoro, adoro isso. Obrigada por estarem aqui, pelo momento. Quem postar, por favor, marca o arroba da Atitude Nutrição. Gosto também de conseguir linkando aqui o rostinho de vocês com o Instagram de vocês. Então, se de alguma maneira eu servir aqui vocês, depois coloquem lá, tá bom? É isso. Um beijinho em cada uma. Tchau, tchau.